O seu currículo tem algum gap que você considera significativo? Isso te incomoda ou te preocupa na hora de fazer suas aplicações para vagas de emprego? Bom, existem uma série de razões que podem causar gaps na sua trajetória profissional, como por exemplo, licença parental, desemprego, doença, cuidado de parentes doentes, estudos, viagens ou até um período sabático que tenha sido desejado e estabelecido por você mesmo. Bom, todas essas opções são possíveis e acontecem a todo momento com muitas pessoas. Mas você sabe como os recrutadores alemães avaliam esse tipo de lacuna na sua carreira? É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre como lidar com os gaps no currículo na hora de aplicar para vagas na Alemanha. Meu nome é Aline, esse é o canal Alemanha Express e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, aqui na Alemanha, você ter uma interrupção na sua carreira por um determinado período de tempo não é assim um grande problema, desde que você consiga justificar essa lacuna de uma maneira convincente, baseada em argumentos reais e que sejam passíveis de uma explicação adequada. Ou seja, no final das contas, o que vai ser levado em consideração vão ser as razões pelas quais você ficou afastado e como você faz essa explanação para o seu potencial empregador. Então, o primeiro ponto e talvez o mais importante seja o seguinte: se você tem um gap no currículo, assuma esse gap e faça uma justificativa plausível no próprio currículo. O que você não pode é ignorar esse intervalo e listar suas funções e atividades profissionais numa sequência de tempo como se essa ruptura não existisse. E por que eu estou falando isso? Porque se você não fizer dessa forma, mesmo que você seja chamado para uma entrevista, você pode ter certeza que eles vão te perguntar o que você estava fazendo naquele período e por que isso não está claro no seu currículo. Ou seja, isso já vai comer um pedaço do tempo da sua entrevista e ainda pode te desestabilizar, principalmente se eles fizerem essa pergunta logo no início da entrevista, que é o que geralmente acontece. Então, vale muito mais a pena você já deixar isso documentado, porque além de demonstrar mais transparência e mais competência, na hora de escrever um currículo, ainda vai te poupar de ter que dar essas explicações quando você já estiver em contato direto com o recrutador. Vamos supor que você teve um bebê e resolveu que seria melhor para você e para o bebê que você ficasse um ano em casa só cuidando dele. Ok, essa foi uma opção sua e você então escreve no seu currículo: do mês tal do ano tal até o mês tal do ano tal, licença maternidade estendida. Por opção, fiquei afastado das minhas atividades profissionais para cuidar do meu filho. Ou, do período X ao período Y, eu me dediquei exclusivamente a um MBA. Ou, durante o período tal, eu fiz uma viagem pelos países asiáticos, que era meu sonho. Ou, nesse período, eu estava doente, precisei interromper o trabalho para me dedicar ao meu tratamento. Ou ainda, durante esse período eu estava estudando e me preparando para fazer aplicações mais assertivas para vagas que realmente fossem do meu interesse. Coisas desse tipo. Não precisa entrar em maiores detalhes. Por exemplo, no caso de doença, você não precisa dizer o que era, e é claro que tem informações que são estritamente pessoais. Mas o que você deve fazer é simplesmente não deixar um buraco na linha do tempo, sem dar nenhuma explicação para eles, tá?
O mais importante é que eles saibam que você estava ativo de uma forma ou de outra, fazendo algo produtivo, o que não significa que seja algo comercialmente mensurável, sabe? Mas assim, fazendo uma análise bem extrema, o que eles querem ver é que você não passou esse tempo em casa, sentado em frente à TV, por exemplo, né? Outra coisa que me ocorreu aqui, você pode ter passado um tempo dedicado ao aprendizado de um idioma. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano fazendo curso intensivo presencial de alemão. Eu tinha aulas de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 da tarde, e em casa eu ainda tinha que estudar o conteúdo daquele dia, porque senão eu não conseguia acompanhar a aula no dia seguinte. No meu caso, eu não tive exatamente um gap, porque nesse mesmo período eu ainda estava fazendo um trabalho vinculado ao Brasil. Mas se eu tivesse tido, isso seria, assim, totalmente justificável. Inclusive, estudo de idiomas, principalmente se for alemão, claro, né? É uma ótima razão para justificar esses gaps. Assim também como o trabalho voluntário. Eu conheço pessoas que vieram para a Alemanha e, enquanto não conseguiam ser recolocados, fizeram um trabalho voluntário para a Cruz Vermelha, para a Caritas, que é uma instituição religiosa de apoio a pessoas menos favorecidas, né? Enfim, qualquer tipo de trabalho voluntário é muito bem visto aqui. E, inclusive, existem agências de trabalho voluntário. E uma vantagem desse tipo de trabalho é que, embora você não seja remunerado, você vai aprender o idioma muito mais rápido, porque você vai estar exposto a ele o tempo todo. Outra hipótese é que você tenha feito um período como freelancer ou prestado consultoria como profissional autônomo. Isso também deve ser registrado e devidamente justificado no seu currículo, em toda a documentação. E assim, eu não preciso nem de falar que todas essas justificativas devem ser autênticas e feitas de forma honesta, né? E a maior preocupação dos recrutadores aqui na Alemanha com relação a um gap no seu currículo é se você está atualizado com relação aos diversos avanços que a gente tem aí dia após dia em todas as áreas de atuação. Então, principalmente se você for da área técnica, é bom que você mostre para eles que você está por dentro do estado atual daquela indústria específica, o que está sendo utilizado no momento, os padrões mais acessados e também como as suas habilidades técnicas e comportamentais se adequam a esses novos estilos e ao seu mercado. Isso é uma coisa que eles vão querer ter certeza. Então, assim, de uma forma mais simplificada, sem se estender muito, você pode dar essas informações para eles nos seus documentos de aplicação, que são essencialmente o seu currículo e a sua cover letter. E resumidamente, essas informações são que você está ativo e que a situação que te deixou fora do mercado já não existe mais. Ou seja, que aquilo já foi resolvido. E mesmo que você tenha se justificado anteriormente, ainda pode ser que eles façam algumas perguntas sobre isso durante a entrevista. Então, esteja preparado para isso também, para responder com tranquilidade e sem pânico, tá? Porque o feedback que eu já tive de alguns recrutadores é que quando eles fazem essas perguntas, né, relacionadas aos gaps, a maioria dos candidatos não se sente confortável. Normalmente eles ficam nervosos e acabam não passando uma boa impressão, como se aquilo fosse realmente um problema, e eles tentam contornar o assunto como se isso já fosse assim de antemão uma objeção do recrutador. E aí
eles é que geram um problema, porque daí o recrutador, por causa desse comportamento, pode pensar: ah, será que essa pessoa está realmente me falando a verdade? Ou será que ela está me escondendo alguma coisa? Enfim, então essa questão da justificativa é um ponto muito importante, sim, e deve ser tratado de maneira natural, sem estresse. Você deve se mostrar confortável com a decisão que você tomou no passado e deve saber explicar isso de uma forma tranquila, né? Com fluidez, com naturalidade, tá? E se você for capaz de fazer isso, mostrar segurança com relação a essa situação, o que provavelmente vai acontecer é que o processo vai seguir e você vai ter tornado essa questão até um ponto positivo para você. Bem, eu espero ter ajudado com essas informações e que se você tem gaps no seu currículo, espero que você tenha aprendido como lidar com essa questão nas suas futuras aplicações para as vagas aqui na Alemanha, porque em muitos casos esse é um ponto de tensão durante a preparação da documentação. E se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui para mim, por favor, e faça sua inscrição no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você tem vontade de trabalhar na Alemanha, mas ainda não sabe como fazer, acesse o nosso site que está aqui na tela para baixar gratuitamente nosso paperback. Lá você encontra várias informações úteis para quem está pensando em seguir esse caminho. E nosso Instagram também está aqui. Se você ainda não segue a gente por lá, eu te convido para fazer parte do nosso time, tá bom? Agradeço a sua atenção, o tempo que você ficou aqui comigo e espero te ver no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!